Bom, eu sou um dos autores do Arco da Educação, Arco Ocupação da Educação. Escreveram junto comigo o material didático a Clélia Lalaina, a Selma Venco e a Paula Francinetti Costa Leite. Nós quatro, então, elaboramos o material. O Arco da Educação ele se compõe de 4 ocupações. É o auxiliar administrativo escolar, o inspetor de aluno, o contador de história e o recreador. Um dos objetivos do material que a gente discutiu era que o aluno do ProJovem, que ele compreendesse o que é trabalhar na área da educação, trabalhar como educador, né? Porque educador não é só professor, todo mundo que trabalha na área da educação é também educador, né? Então era muito importante que ele tivesse essa consciência, que ele soubesse o significado da educação. Então, por exemplo, um contador de história, quando ele vai escolher uma história para contar, ele tem que saber que mensagem que vai passar a história. Ele não pode escolher uma história que coloque valores machistas ou valores racistas, né? Tem que escolher história que valorize a cultura local, né? Então isso é muito importante, porque ele vai estar trabalhando com a formação de outras pessoas, né? Ele não pode escolher uma brincadeira que ele tem que prestar atenção se a brincadeira que ele escolhe vai excluir as pessoas, vai discriminar, vai deixar alguém de lado, alguém no cantinho, né? Ele tem que estar atento para isso, né? A brincadeira tem um conteúdo pedagógico. O inspetor de aluno é a mesma coisa. Qual é a relação que ele vai ter com os alunos? Vai ser uma relação autoritária? Né? Como é que ele constrói a relação com os alunos? Então, era muito importante para nós que o aluno do ProJovem pensasse sobre essas coisas, refletisse sobre isso, para ele ser um bom profissional da área, onde quer que ele fosse atuar. Um segundo objetivo que a gente teve quando elaborou o Arco da Educação é que o aluno do ProJovem compreendesse o processo de trabalho que tem nessa área, certo? Eles tinham acabado de passar pela FTG, a Formação Técnica Geral. Eles viram conceitos como planejamento, organização, controle, a comunicação dentro do processo de trabalho. O que isso tudo tem a ver, né, com um arco específico da educação? Como que você opera esses conceitos como auxiliar administrativo escolar, como contador de história, como inspetor de aluno, né? Então, que ele percebesse esse elo, essa ligação entre a FTG e o Arco, não fosse coisa separada uma da outra, para que ele, compreendendo esse processo de trabalho, ele consiga ter melhor dimensão, melhor conhecimento do seu trabalho como um todo. Um terceiro objetivo é que os alunos do ProJovem tivessem, ao final, vislumbrassem uma oportunidade de renda e de trabalho, na área, enfim, escolar ou não. Então, por exemplo, um contador de história, ele pode trabalhar numa escola, mas ele pode fazer festa de aniversário, pode fazer uma série de outros trabalhos que gerem renda para ele. A mesma coisa o recreador, um auxiliar administrativo escolar, ele pode trabalhar numa escola ou em um escritório qualquer. Então, que o ProJovem permitisse a ele vislumbrar possibilidades de trabalho e de renda, no ambiente escolar ou não, né? Bom, e um quarto objetivo é de que o aluno do ProJovem não ficasse circunscrito, ficasse paralisado no ponto onde ele chegou aqui no ProJovem, que a gente conseguisse estimular eles a continuar perseguindo os estudos, que concluísse o ensino médio, que, se possível, até pudesse fazer um ensino superior, né? Na área que ele gostasse mais. Se ele se dedicou mais, por exemplo, ao contador de história, que fosse fazer uma faculdade de letras, se estimulasse a isso, né? Que ele sentisse vontade de continuar progredindo, né? Então, foram esses 4 objetivos que nortearam, né, a elaboração desse material didático, que eu acho que são os 4 eixos que deveriam ser explorados bastante na formação com os alunos.
que eu acho da escola? Na época eu não gostava, não. Mas hoje em dia, eu até que sinto falta. Ah, eu sinto falta das meninas, né? Do futebol na hora do recreio, da merenda, dos ensaios da nossa banda. É isso aí. Mas o que eu não sinto falta, dos testes relâmpago de geografia e das fórmulas de química que eu tinha que decorar. Nossa, ó, chega a me dar arrepio. Matemática. Meus amigos não gostavam, mas eu sempre gostei. Os números, as equações, as raízes quadradas. Ela me fez descobrir quem eu sou hoje. Tive ótimos professores. A minha maior saudade, cara, por incrível que pareça, sério mesmo, era das aulas de matemática. Uma coisa que eu nunca fui muito bom, né? Mas eu sempre gostei de estudar matemática e tal. E sem contar também que eu tive uma professora maravilhosa, que era extrovertida, que brincava, que sabia ensinar bastante a gente, entendeu? Bom, eu me lembro também com saudades desse período, porque a minha mãe foi professora dessa escola municipal. Então, de uma certa forma, eu tinha certas regalias na escola municipal, né, na infância. E depois, já no ginásio estadual, aí foi um pouco mais complicado, porque já era mais rebelde, levei algumas duras, algumas suspensões, mas não por culpa deles, por minha culpa, porque era um pouco safado, vamos dizer assim. Ah, eu tenho boas lembranças. A Glorinha, por exemplo, era tudo de bom. Ela ficava sempre lá na secretaria com seus óculos coloridos, super gente fina. E o melhor, ela era quase da nossa idade. Ela devia ter uns 20 anos, mas parecia ter menos. Sabia tudo sobre os desenhos que a gente assistia, os personagens. Ela era praticamente da galera, mas era organizadíssima. Sabia tudo sobre os alunos, conhecia todo mundo pelo nome. Quem trabalha na secretaria da escola tem que ser assim. A secretaria de um colégio é o cartão de visita, né, da escola, que é o primeiro passo, é o primeiro local em que o pai é atendido. E nós temos que estar sempre com as informações atualizadas, tudo que acontece, nós da secretaria temos que estar cientes, todas as informações, tanto pessoalmente quanto por telefone, né, a coordenação passa tudo para a secretaria, reuniões, todas as circulares que são enviadas é passado para a secretaria, para que você possa responder ao pai com segurança, com firmeza, para que o pai se sinta tranquilo. A secretaria lá do colégio, com certeza, era o lugar que eu mais frequentava, né? Porque eu vivia cantando na sala de aula e você precisa ter uma certa disciplina, um certo respeito na sala de aula com o pessoal da classe, com os amigos, enfim, com os professores também, que isso é super importante. Mas eu era moleque, então gostava de cantar, gostava de ficar brincando. Às vezes eu não dava a devida atenção, né, para os estudos. Então eu frequentava muito a secretaria, mas sempre fui muito bem recebido lá. O pessoal já me conhecia, digamos assim, né, de coi salteado. E sempre quando eu entrava lá, o pessoal me pegava pela orelha e falava: pô, ó o cantor, você de novo, cantor. Ah, eu lembro de um caso, mas não aconteceu comigo não. Foi com um amigo meu. Foi quando a mãe dele ligou lá para a escola e o cara que estava na secretaria, o cara não estava esperto. Oi, bom dia. Aqui é a Wanda, mãe do Bruno Arantes, do 3º ano. É que eu queria saber se ele está passando bem, porque ele teve febre a noite toda. E sabe como é que é? Eu tive que vir trabalhar, não teve jeito. E a escola é a segunda casa dele. Bom dia, dona Wanda. O seu filho acabou de ser levado para o pronto-socorro. Que? Ai, meu Deus do céu! Ele foi parar no hospital e vocês não me avisam nada! Pra que pronto-socorro ele foi? Mas eu tenho um papel aqui dizendo que a senhora foi avisada. Peraí, a senhora disse Bruno Arantes? Isso mesmo! Desculpa, dona Wanda. Foi Bruno Maia que foi levado para o pronto-socorro do 4º ano. Ele parece que quebrou a perna jogando bola no recreio. Mas com seu filho eu acho que tá tudo bem. Você quer me matar de susto, é, menino? Vai saber, fica esperto! Eu ligo depois. A secretaria da minha escola é como qualquer outro lugar. Um pouco chato, né? Eu gosto de ficar na sala de aula, assistindo aula. Mas às vezes que eu vou lá, tem uma senhora na porta, tudo certo. A disciplina ela sempre traz um certo amargor assim, para quem está sendo castigado, né?
Mas eu me lembro sempre dos momentos menos importantes. Abrir uma porta, abrir o portão, levar para casa porque está doente, com febre, esse tipo de cuidado que eles têm e tiveram, pelo menos comigo, eu acho que foi o que mais ficou marcado na minha vida. A secretaria da minha escola é muito boa. Tem a Maria Ângela, tem a Michele, tem a dona Cláudia e a dona Márcia, que é a diretora. A secretaria da minha escola é mais ou menos legal, assim. Com a secretaria eu não tinha muito contato não, mas na verdade a minha mãe é que é muito lá. Aí o que eu me lembro é que tinha um inspetor, esse sim, esse cara me marcou. O cara mó durão, não largava do meu pé, com ele não podia nada. Era o tênis que não podia, a calça tinha que ser lisa. Pô, se eu chegasse um segundinho atrasado, ele me mandava lá pra sala da coordenação. E fora outras implicâncias aí. O inspetor é um cara muito importante na escola. Ele que cuida da segurança dos alunos nas dependências e proximidades da escola. Ele inspeciona o comportamento no ambiente escolar. Ele orienta sobre regras, procedimentos, sobre o regimento escolar, né, o cumprimento dos horários. Ainda é sua função ouvir as reclamações, analisar o que aconteceu e encaminhar para o setor que vai dar a solução. Pô, nossa, eles fazem isso tudo? Eu não sabia que esses caras faziam tudo isso não. Pra mim a função deles era só dar bronca mesmo. Ele presta apoio às atividades acadêmicas. É ele que fica na sala de aula quando o professor precisa sair. Ele controla as atividades livres, orienta sobre entradas e saídas, verifica os espaços de recreação, enfim, é ele que dá os limites, né? A sua presença é fundamental na organização do trabalho na escola. Tá bom, eu já entendi, eu já vi que a função deles não é só dar bronca, não. Bom, eu já na fase adulta acabei me tornando palhaço profissional de circo, mas eu já trago isso comigo desde a infância. Então eu me lembro que, coitado, os inspetores, todos sofriam na minha mão e na mão de alguns colegas. A gente tinha uma curriola e uma turminha, que era a turma dos mais safados, e isso desde o primário, que já pegava bastante pesado com os inspetores, né? Mas eu acho que eles têm uma função paternalista também, de agregar, de fazer entender as regras todas da escola, criar um pouco de disciplina, porque senão criança e adolescente não tem jeito, eles vão bagunçar o coreto mesmo, né? Eu gostava muito dele, apesar de não entender muito bem na época, né? Porque é criança, né? A gente quer bagunçar, não entende muito bem o porquê de ter que levar tanto o estudo a sério, a disciplina, enfim, levar tudo isso muito a sério, né? Então, eu não entendia bem, mas hoje, parando para refletir, eu vejo que ele era uma figura ali indispensável, né? Porque ajudava muito ali no colégio. E uma das qualidades que eu mais gostava dele era exatamente isso, entendeu? Ele sabia disciplinar, ele sabia chamar a atenção, ele sabia abordar, né? Chamava o aluno quando alguém fazia alguma coisa errada ou estava, sei lá, implicando com um coleguinha ou fazendo alguma coisa, ele chamava a atenção e de maneira correta, de maneira amigável, ele procurava conversar. Então, acho que essa atitude era super correta, assim. Então, é uma lembrança que eu tenho dele e que eu gosto muito. Meu nome é Roberto Miranda, sou inspetor escolar, trabalho nessa atividade há 1 ano e 6 meses. E o dia a dia do inspetor é fazer a coordenação diária, apoiar a coordenação. Primeiramente, a parte da manhã, a gente controla a chegada do aluno, o horário que o aluno chega, se o aluno tem frequências de atraso, a gente recolhe as cadernetas escolar, carimba a caderneta com presença ou atraso, ou se o aluno esqueceu, também o aluno é cobrado. Depois a gente manda para os inspetores do Andares. Esses inspetores, eles trabalham com a parte de carimbar as cadernetas. Então existe o inspetor de pátio e o inspetor de 2 andares. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar e assim sucessivamente. Na parte da disciplina, a gente cobra do aluno a presença, a frequência, parte do uniforme, se ele esqueceu a caderneta, se ele veio para o colégio de chinelo, se ele veio sem a camisa do colégio. A gente checa junto a esses alunos o porquê, o motivo, passa para a coordenação. Tem vários inspetores na minha escola. Uma que com certeza eu nunca vou esquecer é a tia Aninha, que é assim que eu chamava ela. Ela está comigo desde pequeno. Ela é muito legal, simpática, bem amável. E tem os outros inspetores, são um pouco mais chatos,
mais durões, que cobram horário, essas coisas. Mas, no geral, são todos bem amigos, bem companheiros. O que eu menos admiro é porque, de vez em quando, fica na porta da sala e eles não deixam ela ficar lá, não. A que eu mais admiro é que eles ficam conversam com os alunos, zoam. Ah, quer ver outra coisa que eu lembro? Um grupo de contadores de história. Eles eram nossos colegas lá das últimas séries. Contador de história? Mas que parada é essa? Isso eu não me lembro não, na minha escola não tinha isso não. Nossa, era incrível. Eles contavam altas aventuras. Eu tô sabendo que até hoje eles continuam contando história, em escolas, nos bairros, em festas. Eu só me lembro que na primeira série tinha uma professora lá que contava umas histórias, sabe? Eu me amarrava na do Saci, cara. Aquele cara é muito bagunceiro, ainda escondia as coisas. A gente não tinha exatamente um contador de história, nós tínhamos um professor de arte, uma professora de arte. Eu me lembro de uma do ginásio que era sensacional. Uma senhora assim, rebuscada, muito discreta. Não tão discreta assim, porque se arrumava com certo exagero, uma pintura carregada e tal. Mas ela tinha o dom da palavra. Ela ao nos ensinar qualquer direção da arte, ela tinha essa qualidade, ela contava a aula, na verdade, ela nos levava para a Grécia, para qualquer lugar, através de uma boa história. Como eu faço, conto história, faço trabalho voluntário num hospital infantil, as crianças, eu fico ali na fila, que as crianças ficam esperando para serem atendidas, o horário da consulta, e aí eu não conto história para uma criança só, então geralmente junta umas 5, às vezes mais, e aí eu conto, assim, eu não sigo muito o que está escrito. A gente tem a orientação de mostrar a mesma figura e de nunca contar a história sem o livro, porque existem os contadores de história, contadores que inventam e tudo, mas a intenção dos contadores é mostrar o livro para as crianças poderem ver que está ali, que elas podem ter o acesso, e a gente dá bastante ênfase nas figuras para elas imaginarem. As crianças participam e elas, quando eu conto história que tem o lobo aparece, elas ficam apavoradas e elas querem saber o final e elas tentam adivinhar, ficam esperando a próxima página. Elas participam bastante, assim, e adoram. Aqui, o macaco cozinheiro. O macaco aqui, ó, ele tá cozinhando um monte de banana. Pra ele comer. Aqui, quanta banana que ele já fez? Você acha que vão achar bobinho a história dos 3 porquinhos? João Pé de Feijão já é muito manjado, mas elas adoram. O nome desse livro é Lagarta na Primavera e Borboleta no Verão. Quem já viu uma lagarta? Você já viu uma lagarta? Passou em cima do seu pé? Eu vi. Verde? Dica que eu tenho para dar é que trabalhar com criança é sempre uma coisa maravilhosa, porque seja contando história, seja o que quer que for, ela vai sempre te trazer coisas novas, imprevisíveis e vai te acrescentar de alguma forma alguma coisa. E para mim, pelo menos eu vejo, a criança sempre alegra o dia, porque ela é sincera, espontânea e sempre fala uma coisinha assim que você não estava esperando e que muda alguma coisa, assim, sabe? Ih, gente, já estava esquecendo. Eu tenho que sair daqui correndo, eu tô atrasadíssimo. É que hoje eu animo uma festa de criança, sabe? E eu tô correndo pra lá. Deixa eu ir lá. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, hein? Eu escolhi a recreação porque era uma coisa que me dava tempo livre para poder exercer a profissão que eu queria, que era o teatro. E, de certa forma, me ajudou muito, porque na questão de inibição, que te ajuda, lidar com as crianças, por exemplo, você vê uma diferença muito grande em atores que têm esse trabalho com recreação e atores que não têm. A caça ao tesouro vai começar e a primeira pista está no lugar onde estamos a pisar. Onde a gente está pisando? Cada idade tem uma linguagem.
Você não vai tratar uma criança de 10 anos como uma de 3, porque ela vai te rejeitar. E a mesma coisa ao contrário. A criança de 3 anos não vai entender muito bem o que você está falando com ela. Se você falar muito rápido, você tem que se abaixar. É um jeito, um modo de se tratar. Assim, você tem que sentir como é que é a criança para você tentar interagir com ela e tirar o dela o máximo para ela se divertir e também transcorrer a festa boa, né? É uma profissão que não tem muito da rotina, então para mim, que sou de teatro, rotina é meio complicado, então é sempre diferente, é sempre novidade, é uma coisa que te motiva a fazer, porque você tem que estar com energia, tem que estar com disposição. A criança ela tem acesso a muita informação, internet, televisão, então se você não ficar se renovando em relação à brincadeira, você acaba ficando para trás, a criança não vem participar contigo. Normalmente eu trabalho aos finais de semana. Durante a semana tem alguns eventos, mas não são tantos. Normalmente é mesmo sexta, sábado e domingo. Eu costumo assim, me preparar porque a recreação, por incrível que pareça, muita gente pensa que é muito fácil, porque você trabalha menos horas do que as pessoas trabalham durante a semana. Normalmente são 4 horas de festa. E então as pessoas pensam que é uma coisa fácil, e não é. Então assim, eu costumo me preparar, você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que estar disposta no dia, não tem como, por exemplo, achar que dá para você ir trabalhar muito cansada, com sono. Isso prejudica muito o trabalho, muito, porque o próprio nome diz, você é recreador, você é animador, então você tem que estar bem para você animar a festa. Normalmente a gente vai com um roteiro pré-determinado, né? Mas assim, na hora que a gente vê a festa e vê o local, se tem crianças que já viram a nossa animação, a gente tenta trazer sempre alguma coisa diferente para estimular, para a criança se surpreender. As brincadeiras que a gente faz, normalmente, as equipes que eu trabalho, a gente procura integrar as crianças. Então, a gente evita brincadeiras que quem perde sai, dá brinde para um e não dá para outro. A gente sempre procura brincadeiras que tenham que motivar o grupo, que todas as crianças tenham que realizar juntas, que elas só consigam o prêmio final se todas ajudarem umas às outras. Sempre buscando isso, unir, porque hoje em dia a gente percebe que as crianças tendem a um isolamento, né? Então a gente procura na recreação buscar o contrário, pelo menos naqueles momentos, fazer com que elas se aproximem, com que elas se unam em prol de um objetivo, nem que seja ganhar um tesouro ou um brinde no final. Quem será que a Bia vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se Bom, eu gostava de todo tipo de brincadeira, né? Gostava de pique-bandeira, bolinha de gude, soltar cafifa, enfim, aquelas brincadeiras também de educação física, que na época do recreio, na hora do recreio, lá os professores acabavam praticando com a gente, coisa de correr, né? Aquela coisa de pular corda, essas coisas todas aí. E diga-se de passagem, nós que sabíamos aproveitar a vida, né? Porque essa juventude de agora só quer saber de a era digital, negócio de videogame, ficar sentadinho ali e tal, no computador. E eu acho que é uma grande perda, porque eu acho que as crianças naquela época brincavam, não ficavam tão ociosos ali, né? Entendeu? Hoje em dia nós temos essa juventude mais ociosa, fica só no computador e tal, que é legal, nada contra a pessoa estar na era moderna, tá aprendendo, tá, como é que se diz, seguindo o seu tempo, né? Acho que a gente tem que crescer realmente, mas eu acho que tem que ter outras coisas também, entendeu? Bom, eu tive uma infância privilegiada. Eu joguei bola, empinei papagaio, peão, brinquei de esconde-esconde, queimada. Quer dizer, eu tive esse privilégio. Eu morava numa rua, numa travessa em Porto Alegre, muito pequena, e que tinha muito bons amigos, assim. Então a gente começava cedo e ia até
já no fim da noite, assim, era muito interessante essa rua. Então, eu me lembro de todas elas, de Bandido e Mocinho, de tudo, e sempre com muito carinho. Se eu pudesse voltar no tempo, voltaria com essa mesma turma e com essas mesmas brincadeiras, né? No fundo, sabe o que eu penso? Que a escola foi muito importante na minha vida. Foi um tempo em que eu era muito feliz. Naquela época, talvez nem soubesse disso. Aliás, eu nunca saí da escola. Fui aluno, depois fui inspetor, isso mesmo, eu fui inspetor com muito orgulho. E hoje eu sou professor de matemática. A escola é super importante, né? Indispensável na vida de todo e qualquer cidadão, né? Porque, como eu falei, vai formar um cidadão melhor, ali você vai começar a viabilizar o seu futuro, você vai se tornar um homem, uma mulher de sucesso no futuro também. Então, acho que é primordial, é indispensável você todo ser humano passar pela escola, porque sem o estudo a gente não é nada, né? Acho que tudo começa ali e você vai aprender diversas coisas, você vai se capacitar, na verdade, para você ser alguém de sucesso mais tarde. Poxa, foi na escola que eu fui me descobrindo, né? Nas aulas de português, história, você vai vendo o que você gosta mais. E eu acho que isso nunca vai mudar na escola. Por fim, como um recado final, eu tive fazendo a formação com professores em vários lugares do país. Em Nova Iguaçu, que escolheu o arco da educação, João Pessoa escolheu o arco da educação, Manaus escolheu o arco da educação, Ananindeua, no Pará também. E nesses lugares eu ouvi bastante relato de alunos do ProJovem, né? E vários deles falavam assim, olha, essa aqui é a minha última oportunidade, eu estou meio excluído, né? A mensagem deles era essa, eles se sentiam e eram de fato excluídos e o ProJovem era a porta, né? Era a ponte para voltar, né? Para um mundo onde eles pudessem ser aceitos, né? E isso sempre me tocou muito e emocionou muito, né? E eu espero que esses vários alunos nessas cidades, em outras cidades, de outros arcos ocupacionais também, tenham conseguido atingir seu objetivo, né? Tenham conseguido recuperar sua autoestima, né? Conseguir algum nível a mais de renda, de trabalho, né? E que se sintam estimulados a exercer aquilo que é mais importante na nossa sociedade, que é a cidadania, né? Com a concepção de que cidadania não é só o voto, mas é principalmente a participação na nossa vida, que ele possa opinar sobre tudo e ter vez e voz, ser ouvido na nossa sociedade. Então eu espero que o trabalho todo do ProJovem, no arco da educação e nos outros arcos, tenham favorecido isso. Boa sorte a todos.